Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Graças a Deus, que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos uma mensagem de esperança para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Amém? O texto que eu quero ler hoje, se encontra aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Quero ler somente 2 versículos e a gente vai fazer alguns comentários sobre esse primeiro capítulo aqui. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, que diz o seguinte: Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. É um texto bem conhecido, Eu mesmo já preguei esse texto algumas vezes na nossa igreja local, mas eu quero mais uma vez compartilhar algumas coisas aqui com vocês nessa mensagem de esperança, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, um homem de uma grande responsabilidade, um homem que tinha o dever de proteger a vida do rei, Ele estava ali como alguém que foi colocado para não permitir que o rei fosse prejudicado em sua comida, em sua bebida. Ele tinha essa função e outras funções também, mas essa era uma função muito importante para preservar a vida do rei. E veio para ele a notícia de algumas coisas que estavam acontecendo lá em Jerusalém. Anani, um dos seus irmãos, chega para ele e fala: olha, a coisa lá, vamos a um termo bem clássico, está preta, está feia. Quem não foi levado cativo está na miséria, está em desprezo. Os muros de Jerusalém estão fendidos, as portas queimadas a fogo. Quer dizer, uma situação bem complicada. Neemias estava, podemos dizer, bem ajustado onde ele estava, lá na Babilônia, fazendo a sua parte como copeiro, um homem de confiança do rei, recebe uma notícia dessa. E realmente ele para e ele faz algumas coisas que eu acho interessante, que talvez sirva para nós como incentivo nesses dias que nós estamos vivendo. A primeira coisa que ele faz quando ele recebe essa notícia, ele se assenta, ele chora e ele busca a Deus em oração e em jejum, para que Deus pudesse dar uma direção para ele do que ele devia fazer. E durante alguns dias ele faz isso. E ele se apresenta diante do rei, e o rei percebe depois a tristeza que é em seu semblante, indaga ele, Por que você está assim? Ele explica a situação e pede permissão para ir até a sua terra natal, a terra que ele amava, a terra que ele era a terra do Deus dele, o nosso Deus, para que ele pudesse fazer as coisas necessárias lá para a Jerusalém voltar a ser o que era. E o rei Artaxerxes dá essa autorização para ele. E eu quero destacar quatro pontos aqui que eu acho importante para a gente, tá? O que ele faz quando ele recebe a notícia? Já falamos, ele ora, ele jejua, ele chora, mas o primeiro ponto aqui é o seguinte: ele busca em Deus uma solução, irmãos? Ele não esperneia, ele não reclama, ele não deixa de dar ouvidos para aquilo que foi passado para ele. Ele não culpa as pessoas, embora na sua oração de confissão ele mostra ali claramente que há um erro na nação que abandonou os mandamentos de Deus, que há um erro na casa de seus pais, que há um erro nele. Ele confessa os seus pecados, e apresenta isso diante de Deus em oração, e o Senhor, que é grande em misericórdia, ouve a oração dele. Então a gente percebe que ele busca em Deus uma solução, e é o que nós temos que fazer, Buscar sempre em Deus uma solução. Não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta ficar esperneando, não adianta achar sempre uma justificativa, achar um bode expiatório para colocar a culpa, não. Muitas vezes você tem que parar, orar, jejuar, chorar
e buscar em Deus a solução. Foi o que ele fez. Segundo ponto, ele sabia que a esperança dele estava no Senhor, né? Porque se ele não buscasse ao Senhor, ele não teria uma direção do que fazer. Porque veja só, a responsabilidade dele era muito grande, sair da sua zona de conforto, né? Quando eu falo zona de conforto, porque ele já estava praticamente ajustado ali, estava tudo caminhando da melhor forma possível, e ele poderia continuar ali o resto da vida dele, né? Ou então o tempo que fosse necessário, que o rei permitisse. Mas nesse sentido era uma zona de conforto. Mas não, ele imediatamente, quando recebe a notícia, ele percebe que só Deus pode me dar uma solução. Só Ele é a minha esperança para poder ajudar o meu povo, ajudar a minha nação, ajudar a cidade de Jerusalém. E ele entende que Deus podia fazer isso. Ele busca o Senhor, ele crê que a esperança dele está totalmente depositada no Senhor. Terceiro ponto, ele toma uma atitude. Né? Como eu disse, ele sai da sua zona de conforto, sai de onde ele está, viaja durante dias, né, até chegar a Jerusalém, onde estava totalmente desolada, e ele corre atrás daquilo para resolver aquilo, para fazer o que era necessário. A Bíblia não mostra se Neemias estudou sobre liderança, se ele fez algum curso, se ele aprendeu com alguém, a Bíblia não fala isso, né? Mas as atitudes dele mostram claramente que havia nele uma inteligência, uma sabedoria que só o Senhor poderia dar. Por isso que ele buscou o Senhor, por isso que ele orou ao Senhor, por isso que Deus deu a resposta, por isso que ele viu em Deus a solução, por isso que ele viu em Deus a esperança para poder agir naquela terra, naquela nação, porque além da questão dos muros fendidos, as portas queimadas, também havia a investida, né, de Sanbalat, de Tobias, e depois no próprio povo judeu também teve problemas. Então, de todos os lados, ele se viu realmente apertado, mas em nenhum momento Deus deixou de dar para ele a direção. E por último, Neemias, ele aceita esse desafio, né? Por isso que ele vai, e ele concretiza a sua obra, ele faz o que tem que ser feito, ele reedifica o muro em 52 dias, ele leva o povo a meditar nas leis de Deus, ele resolve questões espirituais da nação, quer dizer, o pacote foi completo, né? O que Deus fez foi uma coisa maravilhosa através da vida de Neemias. E o que o Deus quer fazer também na nossa vida é maravilhoso, né? Podemos ser um canal de bênçãos, um instrumento nas mãos de Deus, usado para abençoar, para edificar, para ajudar, para levantar o ânimo das pessoas, né? Trazer esperança às pessoas, esperança a nós mesmos, às vezes, né? Que perdemos, mas sabemos que quando estamos na direção certa, no caminho certo, da forma que Deus quer e deseja, as coisas vão acontecer. Que seja assim com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que busque em Deus sempre a solução, que eu tenho certeza que aquilo que você deseja, almeja, segundo a vontade do Pai, as coisas vão acontecer. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Nós vamos orar, tá? Quero orar com você nessa hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia. Ela tem um propósito nos corações, nas mentes, na alma, na vida de cada pessoa. Senhor, muitas vezes estamos passando situações difíceis nos dias de hoje, né, em tantas áreas da nossa vida familiar, sentimental, espiritual, nossos casamentos, nossos relacionamentos, né, nossos problemas sentimentais, enfim. Senhor, nós buscamos em Ti nesta hora a solução, buscamos em Ti uma resposta, buscamos em Ti, Senhor, a capacitação para irmos adiante, termos atitude, Senhor, e confiarmos plenamente em Ti. Nos ajude, Pai. Abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa hora. Que a Tua mão seja estendida. Que a Tua bênção, que enriquece, não acrescenta dores, e seja sobre a vida de cada um. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Uma ótima semana para todos vocês. Em nome de Jesus.